Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Olá pessoal, gostaria de dar as boas-vindas a mais um Vanzolini Cast, onde iremos tratar de ações de Customer Success e gestão da qualidade para reter clientes. Quem vai estar aqui com vocês sou eu, Fernando Ramos Pavan. Sou engenheiro eletricista por formação, professor na Vanzolini já faz muito tempo, por volta de 17 anos, e também vai estar com a gente aqui o nosso colega Douglas. Prazer, Fernando. Olá, pessoal de casa. Muito legal estar com você aqui, que já vem com essa bagagem super interessante de Vanzolini, trazendo esse tema inovador e que o mercado está super falando em todos os setores. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. E qual tema nós vamos falar? Começando, qual que é a diferença entre Customer Success e atendimento ao cliente? Legal. Olha, vale dizer, Fernando, que gestão de cliente sempre existiu. Desde quando a empresa é empresa e existe o consumidor para que a empresa se mantenha no mercado, existe uma gestão de clientes. Só que vem acontecendo da última década para cá, até no início dos anos 2000, uma transformação no mercado. Por quê? Um crescente número de concorrentes. Então as empresas precisam se diferenciar e criar produtos inovadores. A estratégia de sucesso do cliente nasceu no mercado norte-americano, ainda nos anos 90, numa empresa de tecnologia. E ela chegou no Brasil em 2010, em Floripa, numa empresa de tecnologia. A gente está falando de uma estratégia que é nova no mercado brasileiro. E por que eu falei no começo, sobre a gestão de clientes? Porque o Customer Success ele vem com uma estratégia diferenciada. Eu olho para o meu cliente antes dele se tornar cliente, no momento que ele está comprando, ou se é um B2B, quando ele está assinando um contrato. Depois eu cuido dele enquanto ele está na minha base, para que ele faça novas compras e para que ele se mantenha comigo. Então, o sucesso do cliente vem com esse cuidado. Ele está presente na microempresa, em pequenas empresas, grandes empresas e também em corporações, né? Então, quando a gente fala de atendimento ao cliente, ele é muito presente no pós-venda. Eu posso fazer um atendimento consultivo enquanto está acontecendo a venda, mas o pós-venda é um atendimento de fato. E o que diferencia o sucesso do cliente dele é que o atendimento é reativo. Então, eu espero cair um ticket para mim, um chamado, uma ligação para eu fazer aquele atendimento. E o sucesso do cliente não, é proativo. Eu tenho uma base de informações que a gente vai discutir aqui ao longo do nosso papo, para que eu entenda o comportamento do consumidor, como que está a saúde dele, se ele está feliz com o meu produto ou não, para eu fazer uma boa estratégia de retenção. Esse é o segredo. E diante de todo esse cenário que você resumiu para a gente, por que temos que falar de gestão da qualidade como um pilar essencial nessa estratégia toda? Afinal de contas, qualidade, a gente já discute faz tempo, né? A gente já transmite esse conhecimento faz tempo. E qualidade é um tema muito abrangente. Como que a qualidade ajuda nisso tudo e como que, se você puder contribuir, como que você enxerga qualidade nessa estratégia que você resumiu para a gente aí? Legal. Olha, eu sempre gosto de quebrar paradigmas, igual aqui na Fundação Vanzolini. Nós temos um curso aqui publicado que eu tenho a honra de ser professor de sucesso do cliente, estratégias para reter e fidelizar os clientes. E na nossa formação a gente entende que o sucesso do cliente não está presente só no mercado B2B, como a gente vê disseminando por aí. Ele pode ser implementado no B2C, no B2B2B, pode ser implementado também em empresas que atendem governo, como a gente falou no início, empresas que têm consumidor, que cuidam do seu consumidor, pode implementar essa estratégia. Quando nós falamos de gestão da qualidade, é muito na fase do cuidado do sucesso do cliente. Por quê? Nós temos a jornada do cliente, que é um termo também que está super em alta. A jornada do cliente, ela olha de ponta a ponta, antes do cliente entender que tem uma necessidade até a fase de pós-venda. Onde que entra o sucesso do cliente? A partir do momento que o cliente compra até a fidelização. A experiência olha a jornada num todo. A gestão da qualidade olha para a jornada de ponta a ponta. Ela não nasce no momento que eu estou efetivando uma compra. Porque eu preciso ter uma apresentação efetiva e bonita do meu produto, eu preciso efetivar uma venda também bem transacionada, para que eu não tenha nenhuma ruptura para ter aquele produto. Então, a gestão da qualidade está em todo o processo, não só na fase de pós-venda e de sucesso do cliente. Mas quando a gente fala, Fernando, a partir dessa etapa para frente, o que acontece? Eu preciso entender com indicadores e com dados, o que meu cliente está sentindo.
Então, qual foi a última vez que ele comprou? O que ele sentiu no momento da compra? Como que ele está usando? Se ele está tendo dificuldade ou não? E eu vou trazendo, você sabe muito bem, até pode trazer para a gente, metodologias específicas para sarar aquela dor da etapa da jornada. Quando eu falo de jornada do cliente, sucesso do cliente no B2B, eu posso trazer um Lean, eu posso trazer um scorecard, eu posso trazer um OKR, porque eu vou desdobrar dados para entender como que está aquele meu consumidor empresa. Agora, se eu falo um B2C, por exemplo, eu vou no mercado, vou no varejo, não consigo parar para desdobrar uma série de informações e de dados para o atendente ou para quem quiser fazer pesquisa comigo. A empresa precisa investir em tecnologia para capturar meus comportamentos e traduzir estratégia. Então, a qualidade ela está na jornada toda e no sucesso do cliente ela nasce a partir do momento que eu estou com o produto na mão, seja o microfone, a caneta ou qualquer outra coisa. Quer dizer, você falou assim, né, para capturar dados, né? O quanto que os dados estão sendo importantes, inclusive para fazer essa fidelização de clientes, né? Como que está esse tratamento de dados? Porque eu vejo, às vezes, existem muita coleta de dados, às vezes até muitas pesquisas, mas normalmente são pesquisas de satisfação que apontam se está satisfeito ou não, mas isso não significa fidelizado, né? Como que você enxerga esse cenário todo de dados, fidelização, mistura da qualidade, todas essas siglas que você trouxe aí, scorecard, OKR, Lean, né? Que na verdade acabam sendo técnicas e métodos que realmente permeiam toda essa jornada do paciente aí, do cliente, né? Porque na verdade isso também se estende para hospitais, né? Com certeza, com certeza. E assim, a gente pode até entrar nesse tema, mas hoje, falando de hospital, porque hospital, a gente já volta para essa pergunta e para essa questão, professor, se você me permite. Mas hoje a gente já está tendo governança corporativa de sucesso e de experiência do cliente. E quando você cita sobre jornada do paciente, o hospital geralmente são grandes corporações, tem um conselho consultivo robusto, daí a gente fala de grandes empresas que têm já essa estrutura, que tem presidente do conselho. E eu tenho uma colega, inclusive eu gostaria de cumprimentá-la, a Euriale, que faz esse trabalho de uma forma muito bacana e exímia, que é o Conselho Consultivo e Corporativo, levando o tema de experiência do cliente. Então, assim, hoje, no alto escalão, isso já está sendo tratado. O que antes era levado apenas dados, receita, pesquisa de satisfação, se o cliente está sendo retido ou não, que é tudo focado em receita, hoje tem uma preocupação de como que o meu cliente está se sentindo, como que o meu paciente está se sentindo. Então, isso já está sendo discutido em hospitais principalmente. Quando a gente dá um passinho atrás nessa questão sobre indicadores, eu sou totalmente o contrário de que eu tenho indicadores de prateleira para implementar em qualquer empresa. Então, você precisa implementar, com certeza já ouviu falar nesses indicadores, como o pessoal de casa também. NPS. Precisa implementar CSAT. Eu preciso implementar não só isso. Então, vamos supor que eu tenho um posto de gasolina. Será que vai ser o melhor indicador para mim? Então, assim, hoje fala-se muito do LTV, né? De eu mensurar ali o quanto que o cliente está deixando na mesa enquanto ele é cliente. O que é a sigla LTV? É o Lifetime Value. Lifetime Value, isso. Então, é praticamente o cliente enquanto cliente, quanto que ele está me pagando nesse período, né? Então, quanto que eu tenho de receita? É o LTV. Mas será que toda empresa faz sentido mensurar? Ok, pode fazer. Mas é muito também comum o pessoal citar sobre indicador de low touch, tech touch, que são classificações de você segmentar a base de clientes. Será que toda empresa faz sentido ter esse dado? Então, assim, antes de eu definir qual dado faz sentido eu mensurar, eu preciso entender o que é o meu negócio, né? O que meu negócio entrega para o mercado? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu produto? E a partir daí eu vou trazendo dados que fazem sentido em entender o comportamento do cliente e da empresa. Na verdade, sigla não falta, né? Não. Mas em inglês principalmente. Incrível que em inglês ainda predomina. Mas na verdade, assim, das práticas de Customer Success, porque você falou de algumas siglas, falou de retenção, né? Fidelização, mas quais ações práticas têm funcionado melhor para a experiência do cliente, a experiência do paciente, a experiência de quem está inserido numa prestação de serviço, né? Às vezes não é só, né? Mas como que estão essas
essas ações práticas mesmo, né? Legal. Olha, eu já trabalhei em empresas, tanto que atendi o consumidor final, quanto outras empresas, ou também o governo. Então, eu tive a oportunidade tanto de reestruturar áreas de sucesso do cliente nessas corporações e também de construir do zero. Eu vou trazer aqui para a gente as duas experiências juntas. Vamos lá. Mas quando nós falamos de lado prático, que é o que o mercado gosta de ouvir, porque sigla tem a todo momento, toda hora a gente ouve sigla, mas bacana, como que eu traduzo isso para a nossa realidade? É isso que a gente vai trazer aqui no nosso papo agora. Então assim, dia 1, faça um diagnóstico da sua operação. Eu já cometi o erro, e não tenho vergonha de falar, de não pular essa etapa, mas tentar reduzir o tempo dessa etapa e sair contratando sistema, sair contratando pessoas, sair implementando processo. Eu falei, quando eu vi que deu errado uma etapa, eu falei, não, tá faltando alguma coisa aqui. Eu falhei no diagnóstico. Deveria ter ido mais profundo para entender como que está a operação de gestão de relacionamento do cliente daqui da empresa. Então, essa é a etapa 1. Não economize tempo, nem papel, nem pessoas, consultar pessoas para fazer um diagnóstico. Depois do diagnóstico, ainda falando de ação prática, eu consigo e eu vou para o papel desenhar as etapas do meu projeto, do meu processo. Então, olha, eu identifiquei que o meu atendimento está falha aqui, eu identifiquei que eu preciso aprimorar a jornada, eu identifiquei que eu preciso implementar tal processo nesse momento, que eu preciso trazer tal tecnologia para o paciente ou para o cliente nesse momento. E aí, quando eu começo a traduzir os resultados do meu diagnóstico, é que eu vou para a prática. Aí sim, eu estou munido de informação e até de argumento para defender para o meu CEO que eu preciso de pessoa, que eu preciso de tecnologia, que eu preciso de sistema. Então, diagnóstico é a etapa 1 de fazer esse trabalho. Diagnóstico, e acho que depois a tradução é sempre um desafio, né? Porque traduzir exatamente, às vezes, o que o cliente precisa, acho que não é uma das tarefas mais tranquilas, né? Não. Mas nem tudo são flores, né? Como que a gente lida com situações quando dá uma crise, quando dá um problema, quando dá um desencontro da expectativa do cliente com o serviço que ele encontrou? Normalmente esse é um momento que costuma dar aquele estresse todo, né? Como é que a gente lida com essas situações de crise, hein? Olha, eu como relações públicas de formação, né, como um comunicador, eu sempre trabalhei com público voltado a consumidor ao longo de toda a minha carreira. Já tratei crises, não de corporativas, né, não de imagem institucional, mas voltado para cliente que impacta o institucional. E reunindo ainda essa bagagem, a principal palavra-chave que eu trago, Fernando, é transparência. Não omita informação. Se me permite, eu vou trazer um exemplo de uma empresa aérea que sofreu um acidente em 2024. Foi um papel muito interessante que fizeram porque se basearam na transparência. Então, a todo momento teve esse comportamento e eu acompanhei de perto. E a mesma postura que a gente deve tratar no nosso dia a dia. Então, eu já trabalhei numa empresa de benefício corporativo que fornece benefício para o colaborador, que caiu o produto, né? Um produto tecnológico, não funcionava. E o call center era próprio, não era terceirizado. Então, aquilo gerou uma fila, eu olhava no televisor, na época eu fazia a gestão lá do atendimento, e eu via 300, 350, 400 pessoas esperando na fila para ser atendido. O que aconteceu com o produto? E a gente teve que tomar uma ação de senso de urgência com transparência. Gente, vamos deixar uma mensagem automática falando a verdade. O produto saiu do ar, estamos trabalhando para que ele volte o quanto antes. Não fale que vai voltar em 1 hora, não fale que vai voltar em 2 horas. Fale que a gente está trabalhando com urgência, porque já acalma as pessoas. E isso dissemina em rede social, isso dissemina em qualquer canto que as pessoas vão. Então, assim, é o principal ponto. E quando a gente ainda fala de crise, é reunir aprendizado. Então, aconteceu, tivemos a ação com senso de urgência, foi resolvido? Foi. Não acabou por aí a tarefa. Vamos entender tudo o que nós fizemos para resolver o problema e no passo 2, no dia seguinte, vamos estudar se a gente foi efetivo. Se foi efetivo, vamos colocar no playbook para trabalhar nas próximas vezes e vamos montar um plano de contingência para prever crises e atender bem os clientes. Você traz bastante encadeamento racional, né? Faça isso, faça aquilo, depois monte isso, Douglas. E como que você enxerga a certificação da qualidade se relacionando com todo esse
esse aparato de ferramentas e métodos que você tem trazido para não se atrapalhar nessa parte, né, de implantação, de gestão, de entrega. Muito se fala em ISO 9000, ISO 14000, 37000, 45000. É uma série de certificações da qualidade. Como que você vê esse trânsito entre o Customer Success e certificação da qualidade de uma forma geral? Perfeito. Olha, eu acho que antes da gente partir para qualquer princípio, metodologia, né, e cadeias de processo, é eu entender no profundo por que minha empresa existe. Qual que é a minha razão de existir? O que meu produto vai entregar para o mercado? Quando eu entendo isso, quando eu tenho isso claro, eu fico mais seguro de adotar e de seguir uma certificação. Porque se eu estou num evento, se eu estou num papo como o nosso super bacana ou conversando com alguém de casa, eu ouço falar de tal certificação e metodologia. Ah, faz sentido, eu não tenho nenhuma regulamentação que obriga a minha empresa a ter isso, mas eu vou trazer porque vai melhorar meu processo. Não, peraí, será que está sendo correta essa escolha? Será que vai ser efetivo no longo prazo e não só no hoje? E para eu trazer, Fernando, qualquer certificação, qualquer metodologia e processo, eu preciso ter o arroz com feijão bem feito. O famoso básico bem feito. Exatamente. Né? Então, assim, o cliente está sendo bem atendido, a URA está funcionando, ou o sistema de mensagem está funcionando, eu estou tendo um pós-venda efetivo, a minha venda está acontecendo de forma efetiva, a passagem de bastão do comercial para o relacionamento está legal, ok, está rodando, vamos incrementar a estratégia trazendo uma certificação efetiva, um processo efetivo. Então, isso precisa ter estruturado no começo, né? Quer dizer, na verdade é efetivar, né? É formalizar aquilo que já está montado para transformar numa certificação e garantir essa padronização e entrega constante, né? Com certeza. E o trabalho é contínuo, ele não para. De fato. Algumas iniciativas, elas podem terminar, né? Mas a melhoria e a implantação e o foco são contínuos mesmo, não tem jeito, né? Você falou de ferramentas, métodos, quais são indispensáveis para a gente monitorar a qualidade e também o sucesso do cliente? Perfeito. Olha, eu não vou dispensar indicadores de satisfação. Posso falar o primeiro aqui, o famoso Net Promoter Score, NPS, de 0 a 10, o quanto você recomenda depois de um atendimento, depois de uma consulta, depois de eu comprar alguma coisa, depois de eu assinar um contrato, essa pergunta vem. Mas nós temos um indicador também que é pouco falado no mercado, que vale a gente citar, que é o NEV, que é o NEV, né, o Net Emotional Value. Que é um indicador que eu mensuro o emocional do meu cliente. Hoje no Brasil a gente carece de tecnologia para trazer esse indicador. Mas no mercado norte-americano ele vem se fortalecendo cada vez mais. Aí vem uma coisa, por que o brasileiro fala tanto do mercado norte-americano? Porque tem um passo muito interessante lá em relação a desenvolvimentos focados em suas respectivas áreas. Tem um avanço legal. E a gente se baseia lá por conta disso. E não tem nada de errado. Nós temos que valorizar o nosso e também olhar para lá. E o NEV, ele junta, por exemplo, eu estou num atendimento. E eu tenho ali uma Big Data que faz a leitura de palavras-chave, ele mostra para o atendente, a partir de palavras-chave capturadas em voz, quais que o cliente falou, ele captura a conversa lá. Exato, a conversa. O que o cliente está sentindo? Então, vamos supor, eu estou aqui na minha mesa atendendo, o cliente está falando, a Big Data vai pegando palavras-chave pré-configuradas nela e mostra, o cliente está bravo, o cliente está satisfeito, o cliente está entusiasmado. E ajuda na condução daquele problema e daquela conversa. Então, o NEV é um indicador muito interessante e que tem um espaço muito legal de ser trabalhado. Ah, mas hoje eu não tenho tecnologia, não tenho dinheiro para trabalhar com esse dado. O que eu faço? Você pode começar a fazer no básico. Então, entenda quais palavras dentro do seu segmento, do seu setor, que você entende que o cliente está feliz, entusiasmado, bravo ou não, para fazer um bom trabalho. Um outro dado também que não pode faltar, olhando para a qualidade, eu bato muito na tecla de comparar o ROI. Então, assim, eu estou investindo... Retorno sobre investimento mesmo, né? Retorno sobre investimento. Então, eu estou investindo na minha operação, quanto que eu estou tendo de retorno, quanto que eu vou ter de retorno. Por quê? Vou sentar aqui com você, conselheiro, CEO, vou precisar defender o time que está lá, a gente está trabalhando. Então, ó, a gente gastou 200, 300 mil esse ano com a área. Gastou não, investiu. Tá? A gente investiu 300 mil esse ano. O que nós temos tendo de retorno? Então,
Isso, quando a gente coloca tudo numa bandeja, faz a diferença no final do dia. Olhar satisfação, olhar receita, olhar indicadores de processo e muito mais. Quer dizer, o NPS, posso pensar assim, o NPS, ele mede a satisfação pós-atendimento, pós-fato. O NEV é meio online, vai monitorando ali junto. E o ROI seria um indicador para dizer se todo o dinheiro que eu pus ali está dando certo. É mais ou menos isso aí. Exato. E o ROI não é só o dinheiro, mas sim, também... o dinheiro foi só uma um força exemplo, de expressão. né? Mas também a qualidade em si. Né? Então, poxa, eu implementei tal processo, implementei tal ação. Que retorno positivo ou negativo está me trazendo, né? E assim, quando nós dividimos ali o sucesso do cliente no B2B, eu gosto muito de trabalhar com um indicador que a gente chama de RTS, que é Reunião Trimestral de Sucesso. Então, eu sou da minha empresa fornecedora e vamos supor aqui que você é da empresa B, né? Eu atendo você. Então, todos os meses nós vamos ter um acompanhamento dedicado, isso durante um trimestre, não vai ser ao longo de todo o ano, em períodos específicos do ano, para entender, Fernando, você está gostando do meu produto? Eu olhei aqui o meu BI, os meus dados, eu vi que você não está usando tal funcionalidade, ou que não foi feita uma compra de tal coisa. Vamos vir pertinho, vamos aprimorar essa experiência? Poxa, fechou os 3 meses ali do acompanhamento do plano de ação, eu uso metodologia de PDCA nesse momento. PDCA, mais uma metodologia conhecidíssima, Exatamente. Nesse acompanhamento eu já trago mais metodologias de projeto de qualidade. E eu entendo como que está a sua necessidade, por exemplo, para fazer um plano de ação. Então, eu gosto muito da RTS porque aproxima o B2B com o B2B e a gente sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Tá? Quer dizer, uso intensivo de ferramentas, de métodos, indicadores, né? Tudo isso colocado em benefício de entender necessidade e, posso falar, entender expectativa do cliente também, porque são coisas diferentes, né? Totalmente diferente. E é aí que está. Por que o sucesso do cliente vem ganhando força no mercado e vem ganhando investimento de tantas empresas? Porque eu não desejo apenas atender o meu cliente de forma reativa. Eu desejo antecipar. Proativo, né? Antecipar as suas necessidades. Então, tem um conjunto de informações ao meu favor que eu vou analisá-las continuamente para desenvolver um plano de ação prévio. O que diferencia o sucesso do cliente e por que as empresas têm investido nela? Porque é uma estratégia que vai me ajudar a prever e antecipar os desejos e é tudo que o cliente precisa com o meu produto e com a minha empresa. Então, eu não faço aquele atendimento reativo. E para fazer esse trabalho, eu preciso de um conjunto de dados e de informações. Então, o time vai ser treinado e capacitado para atuar dessa forma e para ter essa postura proativa. E um ponto importante, quando nós falamos de qualidade, nós também falamos de cultura. Então, não está só com RH, não está com uma área específica, porque é comum a gente atribuir cultura com RH. Não, a cultura é o organizacional. Né? O RH pode ser um representante para intermediar a aferição de como que está o relacionamento e o dia a dia da companhia. Mas todas as áreas formam a cultura e toda empresa precisa ter uma cultura pró-cliente. Esse negócio, eu sempre escuto falar isso, né? Nós precisamos, é muito comum eu ouvir falar assim, precisamos mudar a cultura dessa organização, né? Mas aí eu sempre trago essa reflexão, o que é mudar a cultura, né? Cultura aonde que eu mudo a cultura, né? Eu mudo a cultura nas pessoas. E o que eu mudo nas pessoas? Eu mudo comportamento, né? Então tem que mudar esse comportamento de antecipar o que o cliente quer. Eu acho que vai ser uma boa virada, né, de comportamento perante o cliente. Muito legal. Você falou do NEV, que usa Big Data, né, para ir capturando a parte emocional do cliente. Como que você está enxergando esses termos que começaram a se popularizar muito hoje em dia, inteligência artificial generativa, o tal do machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, como que está mudando o jogo desse cenário de atendimento ao cliente, de antecipação, porque a parte de atendimento, tudo bem, mede pelo NPS, mede pelo NEV, como você já trouxe, mais algumas outras formas, mas e como que está mudando o jogo, né, desse antecipar ou de prever o que o cliente quer, né? Legal. Bom, o mercado, num todo, exceto algumas corporações,
ele está cômodo. Então, assim, se está dando certo, a gente vai se Fica manter aí, tá assim, bom. tá dando receita, meu produto muitas vezes ali não tem tanto concorrente, ou eu fabrico insumo, matéria-prima, enfim, dependendo do mercado, as pessoas ainda estão cômodas, e é normal. Porque está dando resultado, né? Onde está dando resultado, digamos que tem um comportamento de não se mexe. O time está ganhando, não se mexe. É muito comum ouvir isso. É muito comum. Mas quando nós falamos de transformação e de se diferenciar no mercado, eu preciso mexer a todo momento para identificar oportunidades. A gente tem o famoso case de uma indústria fotográfica que acabou quebrando por esse comportamento. Estou ganhando, não vou mexer, veio o digital, pum, engoliu, cadê? Acabou. Né? Então, assim, para fazer esse trabalho de diferenciação, de identificar mudanças, de olhar a satisfação do cliente, eu preciso estar a par do que está acontecendo no mercado. Então, a gente pode estar falando aqui com advogados, médicos, não só grandes corporações, pessoas com funções dentro de corporações. Olhe para o seu segmento e entenda o que está sendo entregue hoje, o que pode ser aprimorado. Nós, profissionais, nós, enquanto marcas, temos o poder e a autonomia de criar uma nova cultura para aquele público que eu estou atendendo e no próprio mercado. E é isso que minha empresa vai ser lembrada e diferenciada. Está na nossa mão. Na verdade, a gente volta ao quê? Tratamento de dados, né? Porque é capturar o dado e transformar isso em informação. Acho que tem sido um dos maiores desafios, porque dado está muito disponível. Sempre se falou em dado, hoje em dia se fala em big data, né? De grande quantidade de dados. Mas e o tratamento dos dados? Onde está, né? Exatamente. Fazer virar informação para virar uma ação, né? E, professor, a gente tem uma área dentro do sucesso do cliente, falando das funções, muito interessante, que é o Customer Success Ops, que é o Operations. Esse profissional, eu já tive a oportunidade de implementar numa estrutura que eu era gestor de CS, é o responsável por trabalhar com dado o dia inteiro. Então, dependendo do meu produto, da minha solução, faz sentido ter essa posição. Em curto prazo. Esse profissional tinha essa rotina de que, olha, eu estou analisando aqui tal feature ou tal solução, a gente está tendo esse comportamento, tal grupo de clientes não está usando, tal grupo de clientes não está tendo dificuldade. Vamos desenvolver um plano de ação? Eu ter esse intermediador é importantíssimo para tomar essa decisão e fazer qualquer mudança. Porque o que o cliente está gostando e está usando é fácil de ver, né? Agora, o que ele não está gostando e não está usando, nem sempre tem um olhar sobre isso, né? Exatamente. Ainda dentro dessa parte de toda a tecnologia que vem avançando, na sua vivência, né, na sua experiência, como que esses famosos chatbots, né, esses robôs que estão conversando com as pessoas e a automação, como que a gente pode colocar uma fronteira para verificar a eficiência e também o quanto que a gente corre o risco de desumanizar o relacionamento com o cliente? Será que existe mesmo? Ou o cliente se adapta, ou a gente desumaniza um pouco dos dois, ou os dois? O que você acha que está ou vai acontecer, né? Olha, o pessoal sempre brinca, né? O pessoal fala, olha, o Douglas, ele é o rei do diagnóstico. Em tudo que ele vai tomar de decisão, ele fala para a gente analisar antes e documentar antes. E eu dou mais um passo atrás aqui, junto com todos, de que antes de implementar qualquer tecnologia, eu preciso entender, o meu cliente está lá? Então, vamos supor aqui um plano de saúde focado no público 60+. Será que se eu tiver só o WhatsApp ou chatbot no atendimento, vai ser efetivo? Olhando para minha persona, não vai ser. Não, com certeza não. Não vai ser. Não vai então, ser. assim, eu posso trazer a tecnologia, mas que se agrupe e que esteja próximo do comportamento daquela minha persona, daquele meu usuário, e eu faço a adaptação a partir dessa informação. Porque muita empresa acontece muito. Vou trazer, estava numa feira, estava num tal lugar, viajei, vi esse produto, essa tecnologia, vou implementar e trago. Não, cadê o estudo da sua persona? Porque eu sempre lembro, assim, a gente falou um pouquinho já de hospital, né, de saúde, eu sempre lembro de operador de saúde, né, as operadoras de saúde, bom, se bem que todo segmento de saúde. Eles têm clientes, né, que eu até queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque eles têm cliente o quê? Eles têm clientes que nem nasceram, tá na barriga da mamãe ainda, e tem clientes com 100, 110, 112 anos, né? Como é que faz para abranger todo esse segmento de clientes? Nem nasceram ainda
e alguns que têm dificuldade de contato com chatbot, com WhatsApp. Então, é interessante ouvir isso, porque é uma tendência que eu acho que vai ter que se consolidar, né? Com certeza. Olha, só um espacinho, né, sobre isso bem curto, é a segmentação da carteira de clientes. Então, eu segmento ali minha carteira para desenvolver diferentes planos de ação em diferentes momentos que o cliente está comigo. E plano de comunicação também, né? Com certeza. E dentro de Customer Success, a gente tem o Customer Marketing. Eu faço plano de comunicação focado em comportamento do consumidor. Legal. E com tudo que conversamos, se a gente fosse falar de tendências futuras, né? Qual seria, na sua visão, na sua experiência, ou até mesmo na sua recomendação, o próximo passo para as empresas que querem melhorar a sua estratégia de Customer Success e, claro, né, também faz parte da qualidade. É que, às vezes, eu acho que qualidade e clientes estão muito ligados, né? Então, como que você vê aí como tendência futura, que seria um próximo passo importante aí? Legal. Acho que antes de falar de tendência, é importante a gente prezar pela ética. Então, assim, posso inovar, posso pensar em coisa diferente, mas ser ético com o meu público e com a sociedade. Então, isso deve ser ali um princípio de toda a corporação, né, de todo profissional. E quando nós pensamos em algo diferente, eu vejo que a principal tendência não vai deixar de ser o investimento em nova tecnologia. Por que investir em nova tecnologia? A gente justifica aqui, porque eu quero praticidade no meu dia a dia. Quanto menos esforço eu tiver para fazer qualquer coisa, eu vou ser próximo daquela marca. Então, se eu vejo que aquela marca está me entregando praticidade, investindo para que isso venha até a mim enquanto consumidor, eu vou me reter a ela, eu vou me fidelizar a ela. Então, a principal tendência é pesquisa para entender a preferência do meu consumidor e investir em novas soluções. Quando eu falo novas soluções, não é só o digital, a tecnologia. Até mesmo esse acessório que está aqui do nosso lado, a empresa pode pensar em algo diferente para que me atraia, eu me diferencie no mercado e, poxa, estou agradando ali o meu público e estou fazendo o meu papel. Então, a tecnologia, às vezes, está na nossa frente e a gente não percebe. Quer dizer, precisa equilibrar a tecnologia e o ser humano, né? Não tem como, né? Com certeza, sempre. Os dois têm que andar juntos. Então, tá bom. Valeu, Douglas. Muito obrigado aí pelas contribuições, pela sua experiência. E encerramos mais um tema para Vanzolini Cast. Valeu. Obrigado, viu? Pessoal. Obrigado. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada.